Bom, pessoal, dando continuidade à parte de leitura e escrita em arquivos em linguagem C, hoje nós vamos trabalhar nessa aula como se lê e como se escreve em arquivos no formato binário. Notem que a primeira situação está aqui. Vocês vão estar utilizando as funções fread e fwrite, tá? Que são as funções que permitem você ler e você escrever no arquivo no formato binário. Então, aqui, pessoal, tem essa questão do formato da função que possibilita. fread tem o ponteiro para o arquivo, o tamanho do que vai ser escrito no arquivo, tá? A quantidade de elementos diz que vai ser escrito no arquivo e o arquivo propriamente dito. Pois bem, vamos ver isso aqui na prática, pessoal, como ocorre. Esse exemplo aqui, o 11.7, eu fiz ele para vocês entenderem, vamos dar uma repassada aqui. Então, olha só, ele tem um inteiro, inam, tem um ponto flutuante, fnum, então é file, number, int, number, e tem um número double, com precisão grande, um caractere. Tem o arquivo, tá? Asterisco PA, um caractere nome. Olha só que legal, pessoal. Ali era o nome, caractere nome do arquivo que vai ser criado. Pois bem, ele faz o teste, como a gente já viu anteriormente, tá? Tente criar um arquivo para leitura e escrita. Se na criação foi tudo certo, continua. Se não, returne 1 e interrompe. Olha só, pessoal. Agora vem os fwrite. Vai ter a quantidade ali, ó, que ele vai ter que ler, o tamanho que ele vai ter que ler, a quantidade de elementos que ele vai ler por vez. E essa parte super interessante, pessoal, aqui. Quando você está lendo e escrevendo, tá? Quando você está escrevendo, lendo num arquivo de forma binária, você está fazendo, como a gente já falou, está fazendo um streaming. É um fluxo de dados. O stream é um fluxo de dados. Então aqui ele está perguntando, como é que você vai escrever? Vai escrever 1, 2, 3 desse tamanho por vez? Como é que vai ser? Nesse caso é 1, que é só o tamanho de um inteiro, que é o conteúdo, né, do que tiver na área de memória lá de inum, que a gente sabe que é 10. Depois ele vai escrever o fnum, tá? O float number, do tamanho de um float, 1 por vez, no arquivo. E assim sucessivamente. Veja que ele usa, pessoal, como aqui, ó, vou voltar aqui para vocês observarem. Como aqui ele pede um ponteiro, a gente está colocando o endereço de onde está armazenado o conteúdo, que é isso que é o asterisco, lembra? É o conteúdo de onde o ponteiro aponta. Então, ele vai ler desse endereço o conteúdo do tamanho size of, de inteiro, 1 por vez, e vai escrever no arquivo. Assim ele vai fazer com todos os outros. E vai dar um rewind, que é para recolocar, vamos dizer assim, a cabeça de escrita, digamos assim, na posição correta. Depois, pessoal, ele vai ler o que ele escreveu, da mesma forma. E aqui ele vai imprimir o conteúdo das variáveis, tá? Então, esse conteúdo de variáveis aqui já é o que ele leu, porque está sendo carregado da leitura. E vai fechar o arquivo. Então, está escrevendo, posicionando, lendo e imprimindo o que leu do arquivo. O interessante é que o arquivo daí ele não vai conseguir ser visualizável. É um arquivo binário, não tem como editar. O que eu fiz aqui para explicar, tá, esse funcionamento para vocês? Eu fiz o programa, tá? E eu peguei e ainda brinquei de colocar o caminho, tá, da minha máquina, porque eu queria testar onde que ele escrevia, onde que ele não escrevia.
Quando nós pegamos e fazemos isso aqui, deixa eu fazer um comentário aqui. Se eu simplesmente deixo da seguinte forma, ele vai escrever no mesmo diretório aonde o meu programa foi escrito, certo? Beleza. Mas se eu passo o caminho, ele vai escrever onde eu mandei. Claro que o programa tem que ter permissão para escrever onde vocês mandaram, ok? Vou salvar. Vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Olha só, pessoal. O que ele trouxe de retorno aqui para mim? Tá? O conteúdo do número, o valor do float, o valor do double, que é o valor de π, e o z. Tá certo? Vamos fazer uma outra experiência? Pois bem, o que acontece? Nessa linha, ele está escrevendo o que ele já leu, ok? O que ele já leu lá do arquivo. Caso eu resolver não ler o C, tá? Eu acredito que ele vai continuar contendo o Z aqui, tá? Mas vamos fazer o teste. Exatamente, ele continuou lá. Por quê? Porque era o que estava guardado lá. Beleza? Olhem aqui rapidinho. Vamos abrir aqui o diretório do computador. Até eu estava fazendo aqui antes, testando. Não sei se vocês conhecem o PowerShell. PowerShell é uma forma de fazer como se fosse um Shell Linux, um Shell Unix dentro do Windows. Então tá aqui, ó. O arquivo. Vamos procurar texto, ó. E o arquivo binário tá aqui. Caso eu tente abrir esse arquivo binário, eu vou conseguir ver o conteúdo dele? Vamos ver. Bora lá. Vamos verificar. Tá. Onde ele está? Está em C, computação 2, trabalhos, sistemas de informação. Não, ele está procurando TXT, eu quero que procure todos os arquivos. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só. Se torna um arquivo que a gente não consegue ler, simplesmente como um arquivo TXT. Tá certo? Só para verificar isso para vocês. Outro teste que me ocorreu agora, que nós podemos fazer, é, sei lá, trocar o lugar onde está esse arquivo, colocar em outro lugar para vocês testarem, experimentar, escrever direto o conteúdo do que vocês querem escrever, só que vocês estão vendo que vocês têm que ter, tá, uma variável aqui para estar fazendo as coisas. Não dá então, para escrever direto. Beleza, pessoal? Dessa parte de fazer o arquivo do padrão binário, é isso. Próxima aula a gente continua com mais conteúdo. Até mais.